Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nós estamos iniciando então o módulo 2, e aí a gente vai estar falando agora sobre acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. E eu convido vocês então para a gente fazer uma pequena reflexão sobre acidentes e doenças. O que são os acidentes, o que é, quais as classificações de acidentes e quais são as classificações então de doenças do trabalho. Mas nesse módulo agora a gente vai estar falando sobre acidentes do trabalho. Então, meu nome é Ayrton Brandão e eu vou com vocês então nesse módulo, lembrando que qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar aí as suas dúvidas junto aos nossos tutores, pode deixar a dúvida aí embaixo, pode levantar algum tópico, fique bem à vontade, ok? Então vamos lá. Segurança do trabalho é um conjunto de medidas que são adotadas visando minimizar os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade do trabalhador e sua capacidade para o trabalho. Ou seja, então a segurança é um conjunto de medidas que são utilizadas dentro da empresa, seja pelos gestores da segurança, seja pela CIPA, seja pelo pessoal da área de recursos humanos, para que possa então proteger o trabalhador, evitando aí maiores danos ao patrimônio, evitando os danos ao patrimônio, evitando os danos à empresa, certo? De acordo com a Lei 8.213 de 91, ela estabelece o seguinte: acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho, a serviço da empresa, ou pelo exercício do trabalho provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então eu gostaria que vocês entendessem que, de acordo com o conceito legal, só é classificado acidente de trabalho aquele que cause um prejuízo, seja a pessoa que venha então ocasionar uma lesão corporal ou a perturbação funcional que venha causar a morte, a perda ou a redução. Então, para nós entendermos, e aí a gente fazer uma comparação com o conceito prevencionista que diz o seguinte, que acidente é toda ocorrência não programada, estranha ao andamento normal do trabalho, do qual possa então resultar danos físicos ou funcionais, ou morte do trabalhador, ou danos materiais e econômicos à empresa. Então, pessoal, vocês conseguiram entender a diferença entre conceito legal e prevencionista? O conceito legal diz que acidente do trabalho é aquele que venha provocar uma perda ou uma redução permanente ou temporária, ou seja, que venha causar um prejuízo, um dano, um machucado ao trabalhador. Já o conceito prevencionista, ele diz que acidente do trabalho é qualquer situação que venha interferir no andamento normal do trabalho, Ou seja, os chamados incidentes também nós podemos considerar como um acidente do trabalho, ok? Só para nós entendermos então essa diferença aí. Então, alguns conceitos, o que quer dizer então, Acidente é o exercício do trabalho a serviço da empresa. Então, para que a lesão, ou seja, venha a ser considerada acidente de trabalho, ela tem que haver uma ligação entre o trabalhador e a empresa, ou ele tem que estar a serviço da empresa, prestando serviço ou dentro da sua jornada de trabalho, certo? Lesão corporal, então, é um dano anatômico, ou seja, um machucado, ou a perda de algum membro, ou em função de uma ocorrência de um acidente. A perturbação funcional, na verdade, é um prejuízo que ocorre ao funcionamento de qualquer órgão ou sentido, em função de um acidente do trabalho ou em função de uma exposição que venha trazer, então, desencadear uma doença ocupacional, certo? Então, um exemplo, a pessoa trabalhou numa área com produtos químicos por um certo período. Em função dessa exposição a médio ou a longo prazo que ela ficou ali, ela acabou desenvolvendo uma doença pulmonar, Então, em função dessa doença, a gente poderia então entender que ocorreu uma perturbação funcional nas funcionalidades dos seus pulmões.
Ou um acidente de trabalho, por exemplo, que a pessoa teve uma queda, né? E aí ela ficou com algum membro debilitado ou debilitada de alguma forma. Então ela teve uma perturbação nas suas funcionalidades. E por aí vai, né? São alguns exemplos aí que a gente pode citar. E aí vamos entender então os tipos de acidentes. Quais são os tipos de acidentes? Força maior. O que nós podemos entender como força maior? Então é a caracterização, ou seja, é um acidente relacionado com questões naturais, por exemplo, né? Então a gente pode considerar assim, né, dentro de força maior, inundações, incêndio, descargas atmosféricas, vendavais, terremotos, enfim, toda situação que pode ocorrer em função de interferências externas ou por causas naturais ou em alguma situação né, de grande porte, certo? Acidente fora do local do trabalho, por exemplo, em viagem. Então o trabalhador, em função da sua atividade, foi fazer uma viagem, foi para outra planta, foi tá em outro estado, a trabalho. Então se alguma coisa acontecer com ele durante esse percurso, nós podemos considerar sim acidente de trabalho. Acidente por ato de terceiro. Então, ou seja, se a pessoa foi violentada de alguma forma, né, ou em função de uma ação de outra pessoa, ela acabou ficando lesionada, ela foi lesionada, a gente considera acidente do trabalho. E acidente por ato de terceiro existe então de duas formas. Quando a outra pessoa provoca o acidente, né, sem intenção, né, então nós podemos considerar um acidente culposo, no caso por negligência, né, por imprudência dessa pessoa. Então um exemplo, o operador de empilhadeira atropelou um funcionário dentro da empresa. Né? Daqui a pouco não foi intenção, não foi intencional, mas foi por falta de atenção, porque ele estava numa alta velocidade. Então são alguns exemplos aí. E aí tem também, por questão doloso, né? Que nós podemos considerar por sabotagem, por ofensa física, ou seja, o doloso quando a pessoa tem a intenção, né, quando tem a intenção, então o doloso é quando tem a intenção de causar esse acidente ou lesionar a outra pessoa. Então um acidente típico é qualquer situação que venha a ocorrer no local, né, e durante o trabalho. Então é considerado como um acontecimento súbito, violento e ocasional que venha provocar no trabalhador uma incapacidade para a prestação das suas atividades. Então, o acidente típico é aquele que ocorre durante a jornada de trabalho, dentro da empresa, no local e ambiente de trabalho, ok? E aí nós vamos ter outras classificações de acidente de trabalho, que é o acidente de trajeto, né? É aquele então que ocorre do percurso de casa para a empresa. Então, quando a pessoa está deslocando da sua casa até o seu ambiente de trabalho ou do seu ambiente de trabalho até a sua casa. Se durante esse percurso a pessoa sofreu um acidente, então nós vamos considerar como acidente de trajeto. Bom, pessoal, a gente consegue então analisar através desse gráfico, olha só, 32,78% dos acidentes, né, ocorridos está relacionado então com a falta de conhecimento, ou então nós podemos considerar aqui a falta de treinamento, ou seja, quando a pessoa não tem conhecimento, treinamento ou habilidade, né, para executar uma certa atividade. E aí nós podemos então aqui, falta de atenção, né, está em segundo ali com 32,22%, e aí vem considerando outras situações ali, ó, equipamento inadequado, né, aí a gente tem ali também a pressa, né, a vontade de fazer as coisas rápidas, ou então o tempo, né, levando em consideração tempo, correndo contra o tempo para fazer alguma atividade. E aí a gente tem ali o cansaço, embriaguez. Então nessa comparação, então a gente pode considerar aqui que falta de conhecimento, falta de atenção e equipamentos inadequados está relacionado praticamente aí, né? Olha só, quase 80% aí dos acidentes que nós vemos aí, as ocorrências, né? O que a gente pode então tá acompanhando as ocorrências de acidentes aí diariamente. Acidente de trabalho, então, ele vai acontecer de duas formas. Primeiro, com afastamento e sem afastamento. Então, sem afastamento, a pessoa sofreu um acidente, aí ele vai retornar às suas atividades, certo? E com afastamento, né, vai ocorrer quando houver a morte do trabalhador ou então uma incapacidade.
No caso da incapacidade, a gente vai ter a incapacidade permanente, que é para o resto da vida, e nós vamos ter a incapacidade temporária, que é apenas por um período de tempo. Tanto a incapacidade permanente quanto a incapacidade temporária, ela vai acontecer, né, uma incapacidade temporária total e parcial, e da mesma forma a incapacidade permanente total e parcial. Certo? Então vamos lá, acidente do trabalho com afastamento vai gerar ou a morte do trabalhador ou uma incapacidade, certo? Permanente para toda a vida e temporária por um período de tempo, enquanto, né, até ele se recuperar dessas lesões ou da situação, né, do qual ele se encontra após esse acidente. E aí, tanto uma quanto a outra vai ser total e parcial. Então, um exemplo. Uma incapacidade permanente total é quando o trabalhador fica, por exemplo, perde as duas visões, perde, né, o movimento do corpo, ou perde a sua mobilidade de alguma forma, né? Então, quando ele de forma nenhuma vai conseguir voltar às suas atividades ou outra atividade que ele possa ser remanejado. Então, essa pessoa vai ter que ficar afastado para o resto da vida. E a parcial, então, por exemplo, quando ele perde um dedo, quando ele perde um olho, quando ele perde, mas mesmo tendo essa perca, ou essa perda, né? Mesmo tendo essa perda, ele pode retornar, então, às suas atividades. Então, a incapacidade temporária, né? Total e parcial também das duas formas, certo? Quando ele vai ficar totalmente incapaz, né, em função do acidente, ou quando ele fica parcialmente incapaz. E aí pode acontecer quando é uma situação parcial, por exemplo, a pessoa ele teve um afastamento com incapacidade total por 3 meses, certo? Depois de 3 meses ele retornou para a empresa, né? Aí ele pode retornar, mas ainda, né, perdura essa incapacidade, só que aí parcialmente, porque ele está se recuperando, ele pode ser remanejado de um setor para outro. Então, exemplo, a pessoa sofreu um acidente e fraturou a perna, certo? E aí ele ficou afastado, né, nessa incapacidade total aí por 3 meses. Aí ele retornou depois, mas ele ainda continua com a incapacidade temporária, só que parcial, né? Ele está se recuperando. E aí até haver essa recuperação completa, tem que haver daqui a pouco um remanejamento, colocar ele numa atividade onde não precisa se movimentar, esforçar tanto, né, a perna, ou, né, que não precisa estar andando de um local para outro, enfim. Um exemplo aqui para nós entendermos, certo? E quais são então as principais causas dos acidentes de trabalho? Então os acidentes acontecem por 2 motivos. Ou pelo ato inseguro, quando está relacionado ao comportamento do indivíduo, o comportamento do trabalhador, ou por uma condição insegura, né, quando situações no ambiente de trabalho que propiciem então a ocorrência de acidente. Ou uma terceira situação que vai ser a junção de ambas essas situações, né? Ou, né, tanto pelo ato quanto pela condição, que nós vamos gerar então uma situação, né, numa gravidade maior aí, para que possa e facilite a ocorrência de acidente de trabalho. E o que nós podemos considerar como ato inseguro, certo? Então várias situações a gente pode verificar. Eu gostaria, antes de nós dar seguimento, então antes da gente seguir, né, os slides, eu gostaria que vocês dessem uma olhada nesse vídeo que eu vou passar aí para vocês. Always conduct gas tests before any welding operation and before working in hazardous areas. Gas is an invisible and silent killer. A qualified gas tester must conduct a gas test before commencing work. Think. Your safety and the safety of your colleagues depend upon following the rules. Stop. Don't take a risk. HSE process and procedures of work permit and gas test must be completed before starting work, regardless of urgency. E aí, o que vocês acham?
Será que foi um ato ou uma condição insegura? Então a gente pode analisar que houve situações, né, o comportamento do trabalhador, né, o mau comportamento do trabalhador levou à ocorrência do acidente, gerando também ali uma condição insegura, e a junção de ambas as situações levou então a essa fatalidade. Bom, exemplos de atos inseguros, né? Não usar EPI, deixar materiais espalhados pelo corredor, operar máquinas e equipamentos sem habilitação, distrair-se ao realizar brincadeiras durante o trabalho, utilizar ferramentas inadequadas, manusear ou misturar e utilizar produtos químicos sem conhecimento, trabalhar sob efeito de álcool, drogas, usar ar comprimido para realizar a limpeza do corpo, enfim. Esses aqui são alguns exemplos, então, de atos inseguros que são praticados pelas pessoas consciente ou inconscientemente daquilo que estão fazendo, certo? E aí eu pergunto para vocês, quais são então os fatores que determinam a ocorrência de ato inseguro? Por que as pessoas praticam ato inseguro? Sabendo, né, da possibilidade da ocorrência de um acidente, o porquê ainda as pessoas continuam praticando atos inseguros? Então, pessoal, podemos entender que existem algumas situações. Fatores constitucionais e de personalidade que podem influenciar, então, na ocorrência de acidentes, né? Exemplo, sexo, impulsividade, problemas neurológicos, grau de atenção, brincadeiras, desleixo, exibicionismo, ou seja, a questão do sexo masculino e feminino, então a gente pode considerar que principalmente, né, são fatores que determinam, né, a questão da ocorrência de acidente. A gente sabe que os homens, né, são um pouco mais audaciosos e aí as mulheres já são um pouco mais precavidas, então isso a gente pode também levar em consideração de modo, né, geral. E aí situações da própria personalidade, uma pessoa que é mais impulsiva, uma pessoa que tem algum problema neurológico, algum problema, né, psicológico, grau de atenção, uma pessoa que é desleixada, uma pessoa que leva tudo na brincadeira. Existe aquela situação também do exibicionista, aquele que quer mostrar trabalho, quer mostrar serviço, e aí em função disso ele pode acabar sofrendo uma lesão, pode acabar, né, querendo erguer um peso lá para mostrar que ele consegue, que ele pode, e acabar então sofrendo um acidente em função do seu ato. E aí tem fatores circunstanciais, que está relacionado com as circunstâncias, né, que rodeiam esse. Então tem situações relacionadas então com os fatores circunstanciais, que está relacionado com as circunstâncias que rodeiam esse indivíduo. Então, exemplo, problemas familiares, emocionais, doenças, fadigas, problemas financeiros. Então, uma pessoa, quando ela tem situações na vida dela que favorece digamos, ela tirar o foco da atividade do qual ela está fazendo, né? Então, essa pessoa está sujeita, ela tem uma maior probabilidade de sofrer um acidente. Um exemplo, o trabalhador está com um problema financeiro. Será que ele vai conseguir vir para o seu ambiente de trabalho focado na sua atividade? Com certeza não. Ele vai ficar pensando lá no problema lá fora e como ele vai fazer para resolver. E durante a atividade dele, né, nesses momentos aí de falta de foco naquilo que ele está fazendo, ele pode então acabar sofrendo um acidente de trabalho. Outra situação, então, o desconhecimento do risco. Então, quando a pessoa não tem conhecimento, habilidade, experiência, ou seja, por falta de treinamento, ou um treinamento ineficaz, né, tudo isso pode levar, então, à ocorrência de acidente. A pessoa está cometendo um ato inseguro, né, por desconhecer, por exemplo, a funcionalidade daquela máquina, certo? Pode ser de forma tanto por vontade própria dela, ou então, né, porque daqui a pouco ela foi obrigada, foi mandada a fazer uma atividade, ou, né, pediram para ela executar aquela atividade, mas sem conhecer como é que funciona aquele equipamento, ela pode estar se expondo a riscos. Condição abaixo do padrão de segurança. Aí a gente vai falar então das condições, né, inseguras. Então a condição do ambiente de trabalho ele pode oferecer risco ao trabalhador. Exemplos, a gente tem aqui instalação elétricas com fios desencapados, guindastes com cabos deteriorados, locais de trabalho com pregos espalhados pelo chão, falta de organização, de limpeza, layout mal definido. Então são várias situações que a gente pode considerar que são condições inseguras, né? São deficiências, defeitos ou irregularidades técnicas, seja nas instalações, nas máquinas, nos equipamentos,
no ambiente de trabalho que pode propiciar a ocorrência de acidentes. Então, olha só, preste atenção nessa imagem agora. O que vocês conseguem analisar nela? Então, a gente vê uma série de situações ali, atos inseguros, e ao mesmo tempo gerando condições inseguras no ambiente de trabalho. Então, a gente consegue ver lá, né, esse rapazinho ali na escada, ó, vocês conseguem, fazendo a limpeza com a própria escada ancorada na vidraça. Tem outro lá fumando ao lado dos produtos químicos, lembrando que produtos químicos, a gente tem outro lá fumando ao lado, né, dos produtos inflamáveis, ali alguns tambores de produtos inflamáveis. Lembrando que produtos inflamáveis não podem ser estocados em ambiente, né, onde tenha, por exemplo, concentração de pessoas, no mesmo local onde as pessoas estejam circulando. A gente tem lá o extintor obstruído, e aí a gente vai vendo uma série de situações. O pessoal ali se alimentando, né, na hora, durante a refeição, tem uma menininha vindo lá com, né, uma moça lá vindo com algumas refrigerantes, a gente vê água espalhada no chão, materiais espalhados, a máquina lá vazando óleo, né, a serra circular ali sem uma proteção, enfim. Então, uma série de situações dentro de um ambiente, né, de trabalho que pode levar a possíveis ocorrências de acidentes. E aí, pessoal, aquela questão que a gente falou anteriormente, e quando então há a junção de ato mais condição, a gente tem uma situação pior ainda, né, que pode facilitar aí a ocorrência de acidente. Então, olha só, várias situações aqui. Nós temos aqui o cidadão, né, subiu ali, né, para fazer alguma manutenção, não sei o que ele está fazendo, mas olha só, por si só, né, o fato dessa atividade aqui, né, nesse poste, né, de energia, ou enfim, né, já ser uma condição de risco, né, o ato dele de subir lá sem um cinto, então já potencializou as chances do acidente. O outro cidadão ali também, né, o fato de eu estar trabalhando com equipamento elétrico já é uma condição de risco, então o ato dele de entrar dentro da água, subir numa escada perfilada de alumínio, então potencializou, né? E aí a gente vai vendo, ó, outras fotos aí, né, que a gente consegue então entender a condição insegura mais o ato inseguro então cometido pelas pessoas, né? Eu gostaria de deixar agora um vídeo para vocês aí com uma série de acidentes, de ocorrência de acidente de trabalho. Logo em sequência eu vou deixar esse vídeo. Eu gostaria que vocês dessem uma analisada e vocês conseguissem assimilar aonde foi condição, aonde foi ato inseguro, mas a gente pode entender, né, tanto o ato quanto a condição, né, vai gerar uma consequência negativa, que é a ocorrência de acidente. Então, finalizamos aqui então essa aula. Nos vemos então aí na aula 2, onde a gente vai falar sobre doenças do trabalho. Capacitar, cursos online. Dê um upgrade na sua carreira.